Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. A descoberta de mais um fantasma assombra a CPI do caso PC. 12 milhões de dólares do esquema fantasma foram parar na empresa que reformou a casa da Dinda. O governo diz que está sem dinheiro porque as grandes empresas não pagam os impostos. Traficantes da multinacional do pó são flagrados transportando cocaína como se fosse combustível. Condenada a mulher que aos 71 anos mandou matar o marido. A revisão das aposentadorias desvenda o golpe dos ceguinhos que enxergam até demais. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. Vamos agora a um resumo dos principais fatos do dia. A CPI da VASP pede a prisão preventiva de Paulo César Farias e o advogado de PC diz que não existe base legal para a prisão. Na outra CPI, os parlamentares que defendem o governo decidem fazer um relatório alternativo para excluir o presidente das acusações. Um fantasma do caso PC aparece de madrugada e saca 613 milhões de cruzeiros de um banco em Maceió. A investigação internacional da Kroll descobre conexões de PC em 5 países. Nasce Rodrigo, filho da ex-ministra Zélia Cardoso de Mello e do humorista Chico Anísio. O Conselho de Segurança da ONU aprova o uso da força para garantir a chegada da ajuda internacional à Bósnia. A CPI que apura denúncias contra PC Farias descobre que o fantasma Flávio Maurício Ramos também foi encarnado por um executivo da EPC, uma das empresas de PC em Alagoas. A subcomissão de bancos da CPI ainda não fechou o seu relatório e parece não vai terminar tão cedo. Pelo gabinete do senador Paulo Bisol, onde está trabalhando a subcomissão, já passaram mais de 40 mil cheques e todos os dias chegam mais. Só hoje foram 5 mil. No meio de tanto cheque, os parlamentares da subcomissão procuram fantasmas, quem está por trás deles e quem se beneficia do dinheiro que eles movimentam. Já se sabe até agora que os fantasmas movimentaram 300 milhões de dólares em 2 anos. Hoje, a subcomissão descobriu que o fantasma Flávio Maurício Ramos, encarnado por Rosinete Melanias em São Paulo e Brasília, é Francisco José Ascioli Silva em Maceió. Francisco José é representante da EPC em Alagoas. A subcomissão revelou também que, mesmo depois de iniciadas as investigações da CPI no começo de junho, os fantasmas continuaram operando com bancos, mas foram aos poucos zerando as contas e depositando o dinheiro em nome da Brasil's Garden, a empresa que reformou a casa da Dinda. A Brasil's Garden recebeu em 2 anos 12 milhões e meio de dólares, a maior parte em junho e julho deste ano. 12 milhões e meio de dólares seriam suficientes para comprar 15 casas da Dinda. Em São Paulo, o advogado de PC Farias disse que o pedido de prisão preventiva e de sequestro de bens feito pela CPI não tem poder jurídico. Com a notícia do pedido de prisão preventiva, Paulo César Farias simplesmente desapareceu. Na casa dele, na Zona Sul de São Paulo, ninguém dava informações. Nem o advogado de PC sabia do paradeiro dele. Antônio Cláudio Maris de Oliveira criticou o pedido de prisão e de sequestro de bens apresentado pela CPI, que apura a privatização da VASP. Não há indiciamento de PC Farias, não há ainda determinação de que crime teria ocorrido, não há indícios de autoria. PC Farias tem residência fixa, tem comparecido espontaneamente até a todos os atos do inquérito e das 2 CPIs, de forma que, a mim parece, uma jogada muito mais de mídia da classe política do que uma coisa de seriedade. Nas próximas 24 horas, a Procuradoria-Geral da República vai decidir se há ou não indícios suficientes para remeter para a Justiça o pedido de prisão preventiva e sequestro de bens de PC Farias. Se a Procuradoria acatar o pedido da CPI, que investiga a venda da VASP, aí então a decisão de prender PC Farias estará nas mãos de um único homem, um juiz federal. A CPI descobre que os fantasmas fazem negócios do outro mundo dentro de agências bancárias. A prova está no extrato bancário do fantasma Flávio Maurício Ramos. Você vai ver agora por que o sigilo bancário não protege fantasma.
Este é o extrato da conta corrente do fantasma Flávio Maurício Ramos, na agência do Banco Rural de Maceió. Na manhã do dia 1º de junho, ele tinha um saldo de 679 milhões de cruzeiros. Quando a notícia da instalação da CPI foi dada, o expediente bancário já tinha terminado. Mas o fantasma atravessou a porta do banco, emitiu um cheque de 613 milhões e retirou o dinheiro às 18 horas e 17 minutos, como registrou o relógio da máquina autenticadora do caixa. Os 62 milhões que ele deixou foram retirados nos 2 dias seguintes, até zerar a conta. O fantasma gosta mesmo é da escuridão. No dia 6 de junho de 91, o fantasma apareceu na agência do banco em Brasília e sacou 1.900.000 cruzeiros de madrugada. Ficou tudo registrado na máquina do caixa. 0 hora e 52 minutos. Às 4h56 da madrugada, ele voltou para sacar mais 2.386.000 cruzeiros, como mostra este outro cheque. No dia 18, o fantasma atravessou novamente as paredes do banco, às 3h18 da madrugada, e sacou 2.500.000 cruzeiros. Agora o dado mais sobrenatural. A assinatura do fantasma em Maceió era esta, e em Brasília era diferente, apesar de serem da mesma pessoa. O presidente Collor aproveitou o lançamento de um programa de financiamento especial a motoristas de táxi para rebater as acusações. Num discurso de improviso em tom inflamado, ele fez um apelo ao povo brasileiro e definiu de onde partem os ataques. Temos que dar um chega e um basta a tudo isto. Estas manobras que só interessam àqueles cujos recalques, cujos complexos, frustrações, ódio, inveja, tudo isso articulado naquilo que chamei sindicato do golpe, filiado à central única dos conspiradores. Peçam às suas famílias para que no próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas, que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira, porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. A seguir, a máfia do pó levava 100 milhões de cruzeiros no tanque de gasolina. E a Previdência descobre que caiu no golpe do ceguinho. A polícia de Londrina, no Paraná, apreende 4 traficantes de cocaína. Eles transportavam a droga no tanque de combustível do carro. Os paraguaios Osvaldo e Aurócia Vila Alta e os brasileiros Eliezer Soares e Gilda Machado estavam hospedados no mesmo hotel em Londrina. Há mais de uma semana, a Polícia Federal investigava os telefonemas que eles faziam para o Mato Grosso do Sul e Paraguai. Hoje, os policiais revistaram o quarto dos paraguaios e encontraram documentos falsos e uma pequena quantidade de cocaína. Os policiais federais resolveram então revistar o carro que os 2 casais usavam, este Escort preto com placas de Paranavaí. Quando eles chegaram até o tanque, uma surpresa, um compartimento separado do combustível que escondia pacotes de cocaína 100% pura. São mais de 2 quilos de cocaína. A droga saiu da Bolívia, passou pelo Paraguai e vale mais de 100 milhões de cruzeiros. O Instituto dos Advogados de Santa Catarina pede à Secretaria de Segurança a devolução aos cofres públicos do dinheiro gasto com a viagem de 2 policiais a Barcelona. Eles foram atrás do engenheiro Miguel Orofino, que deu um golpe de 100 bilhões de cruzeiros e foi identificado pela televisão no meio da torcida brasileira. Os policiais viajaram 6 dias depois que Orofino foi identificado, ficaram em Barcelona mais de uma semana e a operação não deu em nada. A Secretaria de Segurança ainda não sabe quanto gastou com a operação. A Justiça do Paraná começa a ouvir as testemunhas de acusação da morte do menino Evandro Caetano. Ele foi sacrificado num ritual de magia negra em Guaratuba.
Os 7 envolvidos no crime estão presos em Curitiba. Hoje a polícia reforçou a segurança no Fórum de Guaratuba para o depoimento das testemunhas da acusação. A primeira testemunha, dona de uma loja de artigos de Umbanda, confirmou que os acusados eram seus clientes e que a maior parte das compras era paga por Beatriz Abage, filha do ex-prefeito de Guaratuba. Depois, foi a vez dos depoimentos de 2 empregados da serraria de Aldo Abage. Eles disseram que foram dispensados do trabalho no dia em que o garoto Evandro foi sacrificado e confirmaram que os acusados costumavam realizar trabalhos de Umbanda no local. Hoje foram ouvidas 7 testemunhas de acusação. O próximo depoimento está marcado para o dia 21 em Curitiba. É o de Andréia Barros, que era namorada do pai de santo Oswaldo Marceneiro. Sob a acusação de ter mandado matar o marido, Rita da Costa Felipe foi condenada agora à noite em Belo Horizonte a 12 anos de prisão. Com um detalhe, ela tem 71 anos de idade. Uma velhinha, uma vovó, que não é pobre, mas também não é rica. Durante mais de 40 anos viveu nesta casa em Belo Horizonte com seu marido, um pequeno comerciante da capital mineira. Hoje ela foi a julgamento porque há 10 anos teria mandado matar Aristides José Felipe, o homem com quem compartilhou a vida durante quase meio século. O acusado pelo assassinato é o ex-sapateiro Francisco de Assis Pereira, atualmente internado num hospital de loucos. O motivo do crime teria sido uma herança que Rita poderia receber se Aristides morresse. Uma tragédia vista pelo binóculo invertido da grandeza humana. A revisão das aposentadorias revela histórias surpreendentes. Em 6 cidades do interior do estado do Rio, a Previdência descobriu 155 pessoas aposentadas por cegueira. O surpreendente é que 123 enxergam perfeitamente. Com a visão confirmada pela burocracia, eles perdem a aposentadoria por invalidez e agora o que eles não vão ver de jeito nenhum é a cor do dinheiro da Previdência. A seguir, o governo fica sem dinheiro porque as grandes empresas não pagam os impostos. E o computador do futuro vai ter um teclado para cada mão. A Receita Federal anuncia uma queda de 10% na arrecadação. É que grandes empresas não estão recolhendo os impostos. Segundo a Receita Federal, das 500 maiores empresas do país, apenas 300 recolhem o PIS/PASEP, 240 o FINS Social e só 75 pagam imposto sobre o lucro líquido. De janeiro a julho, a arrecadação caiu 10% em relação ao ano passado. A contribuição para a Previdência caiu 43%. O recolhimento do PIS/PASEP, 10%, e o IPI, 11%. Essa queda na arrecadação teve um reflexo direto na devolução do imposto de renda. Sem dinheiro, a Receita Federal adiou para o dia 21 a liberação do primeiro lote de restituições. Mas o coordenador de arrecadação da Receita Federal, José Alves da Fonseca, garante que as coisas estão melhorando. Segundo ele, até o final do ano a arrecadação deve crescer 5%. E se o governo ganhar na justiça questões pendentes, como, por exemplo, a cobrança do FINS Social, a arrecadação pode crescer até 20%. Por isso, ele tranquiliza os contribuintes que têm direito à restituição. Se ocorrer atraso, como vai ocorrer esse mês, isso também o contribuinte não sai prejudicado, porque hoje as restituições estão ufirizadas. Estão sendo corrigidas de acordo com a inflação, o que não ocorria no ano passado. Da arrecadação federal que dá carona ao Fundo de Participação de Estados e Municípios resulta de fenômenos físicos e de impasses jurídicos. No primeiro caso, o desgaste fiscal produzido pela recessão econômica e também pela inflação endêmica. E no segundo caso, as ações judiciais em favor de grandes empresas juridicamente calçadas que se sentiram lesadas pelo fisco nos recentes imbrólios reformistas do imposto de renda, do FINS Social, do PIS/PASEP e da contribuição sobre lucro. Recolhimentos congelados na Justiça, aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal, que prometeu a decisão para a semana que vem. Decisão que os governadores em bloco tentaram apressar numa investida realizada ontem no Supremo. Só no imposto de renda das pessoas jurídicas, a queda é de quase 50% este ano. Enquanto isso, o Tesouro Nacional, servido pelo Banco Central, procura uma solução monetária e não mais tributária para os pagamentos federais. Ontem,
O Banco Central bem que tentou vender 45 trilhões de cruzeiros em títulos federais, mas o mercado só conseguiu comprar pouco mais de metade, 25 trilhões. Os cigarros aumentam de preço na segunda-feira. O governo aumentou a alíquota do IPI sobre os cigarros de 220% para 330%. No mesmo decreto assinado pelo presidente Collor, foi ampliado o percentual do IPI que será repassado aos estados e municípios através do Fundo de Participação. Mas o aumento do repasse só vale a partir do ano que vem. 50% dos sapatos produzidos no Brasil são feitos com material alternativo, porque ficam mais baratos. As sugestões estão na Feira Nacional do Calçado em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Metade da produção brasileira de sapatos é feita hoje em materiais sintéticos e tecidos. Os lançamentos da Feira Nacional de Calçados em Novo Hamburgo seguem essa tendência. O motivo é um só: o preço. Uma sapatilha como essa, em couro, vai chegar às lojas em setembro por um preço que varia de 140 a 160 mil cruzeiros. Já um modelo similar, porém em tecido, vai para as lojas por um preço de 80 a no máximo 90 mil cruzeiros. Os tênis em sintético vão chegar às lojas em média 60% mais baratos que os de couro. Esses modelos já conquistaram a preferência dos compradores. Material alternativo também está sendo usado nos sapatos de festa. Esses em cetim, em 50 cores diferentes, combinando com a bolsa, estão sendo lançados na feira e devem chegar às lojas na nova estação pela metade do preço dos sapatos sociais de couro. Os computadores aposentaram as máquinas de escrever, mas criaram alguns novos problemas para o homem, como a doença que ataca os dedos da mão. Mas o teclado também corre o risco de virar peça de museu. Os cientistas desconfiam que a repetição do mesmo movimento no teclado é responsável por milhares de tendinites que acontecem todos os anos nos Estados Unidos. O desenho dos teclados não ajuda. O pulso fica torcido e os dedos fazem movimentos forçados. Esta radiografia mostra o atrito dos ossos quando se usa o teclado comum. Os cientistas de São Francisco resolveram desenvolver o teclado do futuro e tentam de tudo. Este é dividido ao meio para acomodar melhor as mãos. Um desenho mais arrojado imita o movimento natural dos dedos, mas vai exigir um aprendizado completo da nova disposição das letras. O teclado dobrado pode ser a solução. Os sensores mostram que os músculos estão mais relaxados. O novo desenho diminui a tensão do usuário e promete aposentar os atuais teclados. Eles sofreram por ser de esquerda, mas não era por nenhuma perseguição ideológica, não. É que a vida do canhoto, de quem depende da mão esquerda, nunca foi fácil. Os canhotos chegaram a formar clubes de carteirinha e tudo. Nesta quinta-feira foi comemorado o Dia do Canhoto. Em Londres, um grupo muito especial se reuniu para mostrar as maravilhas da tecnologia que estão mudando a vida dos canhotos. Paul McCartney, Einstein, Leonardo da Vinci, John McEnroe são alguns dos nomes famosos. A lista é extensa e só na Grã-Bretanha, 6 milhões de pessoas estão do lado esquerdo da vida. Para comemorar o Dia Internacional do Canhoto, o clube de esquerdistas botou o banco em Covent Garden e mostrou como os canhotos sofrem. Na hora de telefonar é uma agonia. O catálogo sempre fica do lado direito. E aí, a gente quase se enforca no fio do telefone para consultar a lista de endereços. Quem escreve com a mão direita só entende a dificuldade quando experimenta usar a ferramenta do canhoto, a maior mão de obra. Tesoura com corte do lado certo facilita a vida do canhoto. E fica mais jeitoso abrir a garrafa se a rosca virar no sentido contrário do relógio. Abridor de lata também tem que ser da esquerda. Esta argentina canhota diz que nunca tinha visto nada igual e adorou a novidade. Para o canhoto, um alívio. A indústria começa a perceber que a minoria existe. A seguir, começa a funcionar o primeiro juizado só para acidentes de trânsito. E os cientistas americanos anunciam uma vacina contra a hepatite A.
Começa a funcionar na Bahia o primeiro juizado do país só para tratar de ocorrências no trânsito. É um fórum especial criado para acelerar os processos de acidente de trânsito. Em média, 200 processos de acidentes de veículos chegam por mês ao Fórum de Salvador. É um número que não representa nem a metade das ocorrências de trânsito na cidade. Em muitos dos casos, o julgamento é demorado pela falta de provas. Em outros, os inquéritos chegam incompletos e com atraso. O Juizado Especial do Trânsito foi criado para evitar a demora nos processos. É um fórum ligado ao Detran, o primeiro do Brasil, e parecido com o sistema que funciona nos Estados Unidos. Apenas os casos de acidentes com vítimas não vão ser julgados pelo Juizado Especial. A intenção é resolver com rapidez pequenos problemas que ocorrem no trânsito e que muitas vezes levam anos para serem resolvidos. A qualquer hora do dia, o juizado vai estar funcionando para encaminhar as queixas. As ocorrências são registradas no computador e 5 minutos depois chegam às mãos dos juízes de plantão. O julgamento demora 2 meses no máximo. Hoje, na inauguração, o governador Antônio Carlos Magalhães acompanhou os primeiros processos. Para o governador, o juizado, além de acelerar a justiça, vai ajudar também no combate à corrupção. Isso vai ser muito importante, abreviar os prazos para o julgamento de corrupto. Corrupto deve ser julgado logo para pagar pelos seus crimes com rapidez. Isso é o exemplo que precisa ser, e a justiça precisa se agilizar no Brasil para isso. A justiça, nesse ponto, é um pouco responsável pelos PCs que existem aí em toda parte. James Baker larga a Secretaria de Estado americano para coordenar a campanha do presidente George Bush. É a última cartada de George Bush para garantir a reeleição para a Casa Branca. Ele está a mais de 30 pontos percentuais atrás do democrata Bill Clinton. James Baker já trabalhou em 5 campanhas para os republicanos. Tem ótima reputação na política externa e é amigo pessoal do presidente. Ele vai ser o chefe da Casa Civil. O subsecretário de Estado, Eagle Burger, assume o antigo cargo de Baker. A hepatite A tem cura. Os pesquisadores americanos do Instituto Kivas Joyle, de Nova York, provaram a eficácia de uma nova vacina contra a doença. O resultado da pesquisa foi publicado no New England Journal of Medicine, a revista de medicina de maior prestígio nos Estados Unidos. 1.037 crianças participaram da pesquisa. Metade do grupo tomou a vacina e a outra metade não. Nenhuma das crianças vacinadas foi contagiada. E várias que não tomaram a vacina ficaram doentes. Agora o laboratório vai pedir licença para começar a vender a vacina no ano que vem. Uma nova montagem da ópera Dom Giovanni estreia em São Paulo. É a história do conquistador que todo mundo conhece como Dom Juan. O espetáculo começa com uma réplica do Teatro Nacional de Praga, onde Dom Giovanni estreou há 200 anos. Dom Giovanni é uma obra-prima. Quem gosta de ópera já conhece esta ópera de cor. Quem não gosta, que por acaso vai ouvir pela primeira vez, já sabe que vai ser amor à primeira vista. Quer dizer, a primeira audição. Mas todo mundo que gosta de ópera, quando sabe de uma nova montagem de Dom Giovanni, fica imaginando como vai ser aquela cena no primeiro ato, o casamento da Zerlina, e a cena do catálogo, e a cena da cantada do Dom Giovanni, e a morte do Dom Giovanni. Como vai ser? Quando a diretora é Bia Lessa, você já sabe que pode esperar muitas surpresas. Um galinheiro portátil colore a cena do casamento de Zerlina, e esse é só um detalhe. Como as folhas que caem na outra cena. E Dom Giovanni é literalmente apedrejado, quando são descobertas todas as jogadinhas do conquistador. Na famosa cena do catálogo, quando o criado de Dom Giovanni faz um relatório sobre todas as mulheres que já caíram na cantada do patrão, as mulheres conquistadas desfilam de verdade. O espetáculo acaba transbordando do palco para a plateia. E a diretora sabe muito bem por que fez tudo isso. Eu acho muito bom você poder botar o seu dedo numa coisa tão conhecida. E eu acho que junta muito popular e erudito. É mesmo, comer pizza e falar com Deus. Assim, acho que Dom Giovanni junta essas duas coisas. Ninguém sabe se Mozart estava comendo pizza quando compôs Dom Giovanni. Mas tem gente que desconfia que foi mesmo Deus que ditou essa música maravilhosa para o compositor. O Jornal da Globo termina aqui. Tenha uma boa noite. Boa noite e até amanhã. EPTV Campinas.
Amanhã, 7 horas, Bom Dia Brasil.